Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia da gente continuar A Menina que Não Sabia Ler, volume 2. Muito obrigada pelos comentários de vocês nos vídeos anteriores. Muito obrigada pelos likes, muito obrigada por compartilhar e muito mais obrigada ainda por estarem aqui junto comigo nessa leitura. Quero agradecer muito. Sintam-se abraçados e, sei lá, sintam-se a acariciados, acarinhados por mim. Bom, vamos lá. Os recadinhos de sempre. Se você tá aqui, tá gostando da leitura, por favor, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha o vídeo ou se inscreve se você está gostando e quiser receber as notificações de quando tiver vídeo novo, leitura nova. Geralmente, de quarta-feira, a gente está lendo a série Ramsés, a coleção Ramsés. Estamos no livro 2, O Templo de Milhões de Anos. E de quinta-feira, por enquanto, A Menina que Não Sabia Ler, volume 2. Mais uma vez eu vou pedir para que vocês, se quiserem acompanhar as leituras pelo aplicativo Quai, o link para acessar o meu perfil está abaixo na descrição desse vídeo. É isso. Acho que eu não tenho mais nada para falar. Só que vamos começar. Ah, querem lembrar um pouquinho do que aconteceu no bloco anterior? Rapidinho. O Dr. John Shepard pediu para o Dr. Morgan para fazer um experimento de um tratamento afetivo, mais afetivo com as internas. O Dr. Morgan permitiu que ele fizesse esse experimento com uma das internas. E a escolhida foi Jane Dove, uma menina, uma moça, uma jovem, com aparentemente de 13 a 18 anos, que não sabia ler. Então, o que será que vai acontecer? Aconteceu a primeira entrevista, a primeira conversa do Dr. Shepard com a Jane. Vamos começar? Capítulo 9. Alguns dias depois, me vi sentado à mesa após um belo café da manhã com presunto e ovos, sentindo-me bastante satisfeito com a vida. Ali estava eu, desempenhando meu novo papel com boas perspectivas de uma longa carreira. Minha situação era bastante confortável. As acomodações e a comida eram mais do que satisfatórias e não se podia dizer que meu trabalho fosse árduo. No início, temi que minha ignorância e total ausência de qualquer formação médica pudessem me trair, mas em pouco tempo minhas preocupações se desvaneceram, porque ficou evidente que, apesar de todas as bravatas sobre métodos científicos e sermões sobre anomalias do cérebro, Morgan entendia de doenças mentais tanto quanto qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa fosse eu. Apesar de perceber que boa parte do trabalho rapidamente se transformaria em rotina, com uma peça popular cujo apelo superficial logo começa a enfraquecer, tinha minha experiência com o tratamento moral para me manter entretido e me proporcionar algum interesse intelectual. Também estava satisfeito com a personagem que havia decidido encenar ali. Eu era respeitado e querido por todas, com exceção talvez de O'Reilly, uma tirana, cujo desprezo pelas pacientes a fazia ficar irritada diante do que considerava moleza em meu modo de lidar com elas. Mas podia jurar que Morgan gostava de mim e da sinceridade de minhas ideias, apesar de não concordar com elas. Eu tinha autonomia. Todos podiam ver isso. Tinha minhas próprias ideias. Não era um cãozinho manso. Tudo estava correndo bem, e desde que eu mantivesse as coisas sob controle e impedisse minha velha natureza de ressurgir e me sabotar, imaginei que poderia facilmente permanecer ali
até que tivesse condições de sair em segurança. O que poderia dar errado? A resposta a essa pergunta chegou pouco depois, quando uma criada trouxe a correspondência da manhã e entregou a Morgan. Ele examinou os envelopes sem abri-los e então disse: "Este aqui é para você." Senti o queixo cair e quase abri a boca para dizer que aquilo era impossível. Impossíveis. Quando bati os olhos no endereçamento do envelope, Dr. John Shepherd, peguei a carta e fiquei olhando enquanto Morgan abria e lia uma das suas. Que grande imbecil eu era, parabenizando-me por minha esperteza por criar uma situação tão confortável naquele lugar, mas ignorando algo tão óbvio. Algo, aliás, que já estava queimando meus dedos. Como é que não pensei em tudo? Por que teria imaginado que sairia do acidente de trem como um recém-nascido, permitindo-me pensar que minha vida começava ali, sem qualquer preâmbulo? Morgan ergueu os olhos. Vamos lá, homem. Não vai abrir a carta? O quê? Ah, sim, claro. Peguei a espátula e abri o envelope. Em seu interior havia algumas folhas de papel carta totalmente cobertas com uma caligrafia limpa e feminina. No alto, um endereço: em Ohio. Meu querido John, o que está acontecendo? Por que não escreveu? Você prometeu que escreveria assim que estivesse instalado, mas já se passaram quase 2 semanas e não tive notícia alguma. Minha cabeça está tomada por um turbilhão de preocupação. Por favor, responda assim que receber esta carta e mostre que está vivo e bem. Estou ficando louca de preocupação. Você vai dizer que sou um poço de insegurança, eu sei, mas não consigo deixar de pensar que longe dos olhos, longe do coração, que uma vez fora da sua órbita, não terei mais importância em sua vida e ocuparei cada vez menos espaço em sua mente, enquanto ocorre o oposto na minha, pois não tenho mais ninguém no mundo além de você. Se isso acontecer, o que posso esperar do futuro? Pois se parou de pensar em mim assim que me deixou, que esperança poderei ter depois de 1 mês, ou 3, ou 6? Eu não sabia a que atribuir seu silêncio até hoje, quando recebemos as primeiras notícias do acidente de trem. Assim que vi o jornal, meu coração disparou de tal forma que pensei que fosse explodir. Minha cabeça começou a latejar tanto que precisei sentar no banco diante da loja do Sr. Applegate, onde comprei o jornal assim que vi a manchete. Demorei a me acalmar para conseguir ler a matéria, com o coração na boca. Mal consegui respirar enquanto lia a respeito dos mortos e feridos, esperando encontrar o nome John Shepherd no meio deles. Quase desmaiei ao ver um John, seguido por um S, mas o sobrenome era diferente. Terminei a leitura, aliviada por não encontrar seu nome entre as vítimas. Mas depois li uma nota no fim da matéria dizendo que a lista estava incompleta, porque muitos dos mortos e feridos ainda não haviam sido identificados. Coloquei o casaco e fui até o depósito da ferrovia, onde falei com o chefe da estação, o Sr. Wickett. Ele não sabia de nada além do que havia sido publicado no jornal, mas perguntei a ele sobre a possibilidade de você ter estado no trem. Eu não fazia ideia das linhas e rotas do sistema ferroviário. Fiquei apavorada quando ele me disse que a linha do desastre era a que você teria pegado, em Columbus, apesar de não ter como saber que horas e em que trem você deixou aquela cidade. Você havia me dito que precisava comprar algumas coisas antes de começar um novo emprego, por isso podia ser qualquer trem. Por favor, perdoe as incoerências dessa carta.
Estou terrivelmente preocupada e não consigo pensar com clareza. Não sei até que ponto as notícias dos jornais são confiáveis, se você é um dos corpos não identificados ou se está entre os feridos levados para o hospital. Não sei sequer se estava naquele trem. Rezo a Deus para que você esteja seguro. Por isso eu suplico-lhe que entre em contato imediatamente, assim que receber esta carta, para me livrar desse sofrimento. Se isso não for possível, eu sei, pelo menos rezo e espero, que você está na ilha e talvez não possa telegrafar. Por favor, responda por meio de carta expressa. Se não tiver notícias suas até o próximo sábado, pegarei o trem e irei até a ilha para descobrir por mim mesma. Por favor, escreva e diga que está bem, mesmo que meus receios sejam infundados e você tenha simplesmente deixado de me amar. Por favor, meu querido, diga que está vivo, que seu coração continua batendo, mesmo que não seja por mim. Eu o amo e sempre amarei, vivo ou morto. Sua noiva, eternamente apaixonada, Caroline Adams. Más notícias? A voz de Morgan parecia distante, como se estivesse me acordando de um sonho. O quê? Perguntei se recebeu más notícias, homem. Você está branco como um fantasma. Minha cabeça estava girando e não conseguia falar. Aquilo poderia arruinar tudo e até me destruir. A primeira coisa que me ocorreu foi deixar a mesa, ir até o quarto, jogar algumas coisas na valise e correr até o cais antes que o barco da manhã partisse e voltar com ele para a cidade. Quase fiz isso, até começar a recuperar a capacidade de raciocínio. Fechei os olhos e respirei profundamente, como faço quando sinto medo do palco. Não entre em pânico, disse a mim mesmo. Tem de haver uma saída. Senti uma mão em meu ombro e abri os olhos. Morgan estava me observando. O que aconteceu, homem? Você não parece bem. Desculpe, murmurei. Não é nada. Acho que um pouco de comida entrou pelo canal errado. Não estava conseguindo respirar. Você tem o hábito de engolir a comida como se estivesse sem comer há meses. Precisa comer um pouco mais devagar. Ele olhou para o relógio. Já são 8 horas e 7 minutos. Temos 8 minutos para fazer nossa ronda. Enfiei a carta no bolso do paletó e limpei a boca com um guardanapo. Sim, é claro. Podemos ir? Fim do capítulo 9. Capítulo 10. Foi uma manhã difícil. Parecia que a carta estava queimando no meu bolso. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Sentia vontade de ler tudo novamente. Precisava encontrar uma resposta para o problema ou planejar minha fuga. Não podia ficar sentado sem fazer nada esperando pela chegada da mulher. Uma ou duas vezes fui arrancado do meu estado de ansiedade por Morgan, me falando com impaciência, e percebi que ele estava repetindo o que havia acabado de falar. Era evidente que estava ficando contrariado com a minha falta de atenção. Tive de fazer um grande esforço para manter a concentração no que estava fazendo. Mas no meio da manhã, ele decidiu consultar alguma coisa em seu escritório, e enquanto estava lá dentro, perguntei à sua secretária quando deveria entregar uma carta se quisesse enviá-la no dia seguinte. Ela disse que o barco saía todos os dias às 9, e eu precisaria colocar a carta na caixa do correio até 8h30, hora em que as cartas eram recolhidas. Fiz mais algumas perguntas sobre o serviço postal e calculei que, se enviasse a carta no dia seguinte, ela chegaria ao Ohio a tempo de impedir a visita de Caroline Adams. Estava neste estado de agitação quando, após a ronda matinal, fui até o quarto de Jane Pomba.
Ninguém respondeu quando bati, por isso imaginei que estivesse dormindo. Abri a porta devagarinho e descobri que ela havia feito uma mudança no quarto. Estava sentada na poltrona que eu colocara diante da janela, observando a névoa que flutuava sobre o rio e os gramados. Parecia estar em transe e não havia notado a minha presença. Limpei a garganta. Ela pulou assustada e virou-se para mim como se estivesse despertando de seus devaneios. Sorri para ela. Onde é que você estava? Perguntei gentilmente. Ela franziu a testa como se estivesse tentando captar alguma coisa, identificar alguma lembrança distante, procurando decifrar o que estava sentindo na página de um caderno pela marca deixada pelo lápis na página de baixo. Eu estava perto de um lago, mas não conseguia ver a água por culpa da neblina. Podia ouvir as gralhas grasnando. E, de fato, ao ouvir essas palavras, percebi esse barulho lá fora. Era evidente que as duas coisas, a neblina e o som das aves, haviam despertado alguma lembrança, provavelmente de sua casa. Sentindo que essa poderia ser uma oportunidade para abrir a cortina de sua amnésia, puxei rapidamente a outra poltrona e me sentei à sua frente, quase encostando os joelhos nos dela. Ela tinha voltado a olhar para fora e entendi que não estava vendo o gramado do hospital, mas daquele lugar desconhecido. E o que mais? Perguntei delicadamente. Pode me contar mais alguma coisa sobre o que viu com o olho da sua mente? Ela não respondeu. Ficamos ali sentados por um bom minuto, até que ela balançou a cabeça e saiu de seu transe por completo, finalmente olhando para mim. Passou. Não consigo mais ver. Não sei se era real. Parecia um sonho. Tive uma súbita inspiração. Talvez seja o lago em que você esquiava. Ela pensou um pouco. Ou talvez eu também tenha sonhado com isso. Ficamos novamente em silêncio. O que você fez a manhã inteira? Não está aborrecida? É melhor do que ficar na sala com as outras. Você prefere ficar sozinha? Ela sorriu. Prefiro poltronar a bancar. Lá estava ela, transformando os substantivos em verbos de novo. Mas como sempre era possível compreender o sentido. Ela conseguia se comunicar, e é isso o que se espera das palavras. Acho que não é bom para você ficar sem fazer nada, disse eu. Acho que você tem mais chances de se lembrar do passado com algum estímulo que a faça recordá-lo, como aconteceu com a neblina e as gralhas. Mas ficar sentada aqui, lutando para lembrar, talvez não seja o melhor caminho. Você precisa colocar mais coisas na sua cabeça para que provoquem recordações. Decidi que vou ensinar você a ler. Ela me olhou fixamente. Se encolheu na poltrona, cruzando e apertando os braços com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A expressão do rosto era de terror. Ah, não, senhor, isso não, já falei. É estritamente impermitido. Quem permitiu? Quem? Ela apertou ainda mais os braços, mordeu o lábio e sacudiu a cabeça. Deslembrei, só sei que é. A resposta me fez pensar. Ela parecia tão aterrorizada ante a simples ideia de aprender a ler que não adiantaria insistir no assunto. Muito bem, vamos esquecer o assunto por enquanto.
Mas vou lhe dizer uma coisa: os livros e a leitura são bons para a mente, são a base de toda a educação, são fonte de cultura. Quem quer que lhe tenha dito algo diferente, quem quer que a chame, proibindo de desfrutar dessa fonte de conhecimento, não pode ser uma boa pessoa. Pense bem, você pode mudar de ideia. Sua expressão não se alterou e continuamos sentados em silêncio. Até que, ciente de que Morgan estava sempre atento ao relógio, eu me levantei para sair. Pedi a Eva que lhe fizesse companhia durante meia hora em seu tempo livre. Ela irá lhe trazer algum tricô para mantê-la ocupada. A expressão de seu rosto suavizou. Eu deslembro se isso é algo que sei fazer, mas tenho quase certeza de que não. Nesse caso, Eva poderá ensiná-la. Faz parte do tratamento moral mantê-la ocupada. Não é bom para a mente ficar remexendo nas coisas. Ela não disse nada. Virou-se para a janela outra vez, exatamente como estava quando entrei. Nos veremos em breve, disse eu, levantando-me da poltrona. Ela não respondeu. Ao sair, fechei a porta devagarinho para não perturbar a sua meditação. Passei o resto do dia preocupado com a carta de Caroline Adams, tanto que durante a hora de exercício mal conversei com Jane Pomba. Ela, por sua vez, parecia perdida nos próprios pensamentos. Só com o toque do sino, marcando o fim da sessão, é que ela quebrou o silêncio. Enquanto voltávamos para o edifício, foi a primeira vez que ela tomou a iniciativa para começar um diálogo. Eu estava pensando, disse ela, mordendo o lábio com nervosismo. Sim? Perguntei gentilmente. Até então ela nunca fizera menção de falar sobre meus pensamentos e eu não queria pressioná-la, pois sentia que isso apenas a faria voltar a se fechar. Continuei caminhando ao seu lado, olhando para o chão, como se o que ela estava dizendo não tivesse muita importância, a menos que ela assim desejasse. Eu estava pensando no que o senhor disse sobre a leitura. Ela parou e eu me limitei a um aceno de cabeça para encorajá-la a continuar. Como eu disse, é impermitido, mas olhar para livros não é. Devo confessar que demorei a compreender e a minha resposta foi estúpida. Mas isso não adianta muito se você não souber ler. Ela parou e olhou para mim. Mas alguns livros têm figuras. Acho que gostaria de estudar as figuras. Isso era um avanço, sem dúvida. Muito bem. Vamos agora mesmo até a biblioteca para ver o que conseguimos encontrar. No caminho, procurei compensar minha falta de abertura tentando puxar conversa, apesar de não conseguir fazer senão perguntas patéticas. Afinal, o que uma pessoa pode dizer a um maluco que mal conhece? Perguntei o que tinha achado do quarto e se estava gostando da comida. Ela respondeu com entusiasmo e gratidão, mas eu podia jurar que uma parte de sua mente estava distante. Percebi que ela estava ansiosa para chegar à biblioteca. Ao chegarmos, apontei para as prateleiras cheias de livros e lhe disse para escolher o que quisesse. Disse que eu também procuraria por livros com figuras e ilustrações, e comecei pelos livros de não ficção, mas não os de medicina, que eu não considerava apropriados para uma jovem e menos ainda para alguém com um tipo de distúrbio mental. Depois de examinar alguns volumes, encontrei um livro de Audubon, com desenhos de pássaros em pranchas lindamente coloridas, e me deixei envolver de tal maneira pela vivacidade dos tons, pelos vermelhos e amarelos de papagaios exóticos, pelo desenho tão realista, que não prestei atenção à garota. Imagino que isso aconteceu
porque eu não tinha a devida formação médica. Não havia aprendido a colocar a paciente em primeiro lugar. Pensando nisso, não sei se, como ser humano, algum dia aprendi a colocar outra pessoa antes de mim. Mas depois de algum tempo, tirei os olhos do livro, ansioso para mostrar a ela entusiasmo por ter encontrado algo que atendia perfeitamente a nossas expectativas. Um livro cheio de imagens bonitas e coloridas. Para minha surpresa, vi a garota diante dos livros de ficção, olhando para o que estava aberto em suas mãos. Duvido que vai encontrar alguma coisa aí. Pelo contrário, senhor, respondeu ela, virando o rosto por cima do ombro. É ouro puro. Vi muitos livros que eu acho que gostaria. Fechei o Audubon e, com ele nas mãos, aproximei-me dela. Ela mostrou o livro que estava vendo, com uma imagem em preto e branco na capa. Coloquei o Audubon debaixo do braço e peguei o outro livro. Na imagem da capa vi uma menina sentada na praia e atrás dela um barco invertido, com fumaça saindo de uma chaminé onde antes era o casco e agora era o teto. Reconheci imediatamente a casa do Sr. Peggotty e sua família na ilustração original de Fis para David Copperfield. Sim, é muito bonito, disse eu folheando o livro, mas não tem muitas ilustrações, considerando o tamanho do livro. É o suficiente para mim, respondeu ela. E o tamanho do livro é inimportante. Não vou olhar as outras páginas. Fechei o Dickens e troquei pelo Audubon, abrindo-o, folheando as páginas, revelando aquela cascata de cores. Você não prefere este aqui? O livro inteiro é formado por ilustrações. Você poderá olhar mais coisas. Ela olhou desconfiada. Acho que prefiro este. Tem certeza? Por que não gosta deste? Tem o desenho de uma gralha? Examinei o índice e procurei a página. Segurei o livro aberto para lhe mostrar. Ela virou o rosto. Neste caso, desgosto. Desgosto de gralhas. Desgostaria de sentar no meu quarto e olhar para a imagem de uma. Aquilo me irritou. Mas isso é louco. Comecei a dizer e então percebi que esse tipo de maluquice era de esperar. Afinal de contas, a garota estava ali porque era louca. Desculpe. O que estou tentando dizer é que o simples fato de haver uma ilustração de uma gralha no livro não significa que você precisa olhar para ela. Mas, senhor, eu saberia que está lá. Soltei um suspiro. Muito bem, troquei os livros de novo. Mas de que adianta esse outro livro com imagens para ilustrar a história se a pessoa não consegue entendê-la sem ler? Posso não saber ler, mas posso sentar e olhar para elas e criar minhas próprias histórias. Posso olhar para o desenho engraçado desse barco virado e tentar imaginar as pessoas que vivem aí dentro. Fiquei pensando se aquilo seria bom para ela. Ficar sentada imaginando coisas, criando um mundo de fantasia para se refugiar, quando deveria estar me empenhando para que voltasse para a vida real. Mas quando vi seu olhar ansioso, os olhos brilhando, o rosto corado, a pulsação acelerada naquele pescoço branco, não tive como recusar. Além disso, eu havia passado a vida levando as pessoas para mundos de faz de conta por algumas horas. Como poderia dizer que isso era ruim? Não precisamos de uma válvula de escape para fugir da dura realidade de vez em quando, e aquela pobre garota, mais do que todos? Está bem, pode ficar com este, disse eu sorrindo. Ela pousou os dedos na minha mão, a que estava segurando o livro, e disse: Obrigada, obrigada, senhor. Nem sei dizer como agradecida a você. Ficamos assim,
com a sua mão sobre a minha como se fosse uma borboleta, sem dizer uma palavra, até de repente ficar uma situação estranha e afastarmos as mãos ao mesmo tempo. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. Esse progresso com minha paciente especial me deixou muito feliz por uns bons 20 minutos após deixá-la em seu quarto. Mas voltei a sentir uma tensão latente ao me lembrar da história da carta. Fiquei matutando na melhor coisa a fazer. A primeira coisa que me ocorreu foi fugir imediatamente. Mas o problema era: para onde? Apesar de ter certeza quase absoluta de que estava oficialmente morto, isso não impediria que um policial me reconhecesse. Não tinha dinheiro suficiente para me esconder por muito tempo. Shepard levava pouca coisa em espécie. Minha antiga profissão havia ficado definitivamente no passado. Eu não poderia aparecer em público sem que alguém me reconhecesse, depois de toda a cobertura da imprensa. De toda forma, era como outra profissão qualquer, um pequeno mundo em que todos se conheciam. Mesmo que conseguisse me disfarçar, não adiantaria. No meu ramo, para conseguir trabalho, era fundamental ter nome e reputação, coisas que eu havia construído ao longo de muitos anos de trabalho duro. Sem elas, teria de começar de baixo novamente e poderia ficar meses sem conseguir algo. Não. Minha única esperança era dar prosseguimento ao plano que me ocorrera logo após o acidente de trem. Assim que vi a carta de Morgan no paletó de Shepard, oferecendo-lhe trabalho no hospital. Ficar por ali até juntar algum dinheiro e depois, quando todos já tivessem se esquecido de mim, seguir para algum lugar obscuro na costa oeste, onde ninguém me conhecesse. Nesse meio tempo, tudo o que precisava fazer era me controlar e não me meter em nenhuma encrenca, o que até ali estava conseguindo fazer. Parecia que o instinto de sobrevivência havia triunfado sobre as minhas inclinações normais, ou deveria dizer anormais. Por isso, não tinha saída. Precisava resolver o problema de Caroline Adams. Se ela não recebesse uma resposta para a carta que havia escrito, apareceria na semana seguinte e tudo seria descoberto. Mas como poderia responder? Minha letra me delataria. Ao longo da minha carreira, sempre precária, fui obrigado a falsificar a letra de outra pessoa em uma ou duas ocasiões. E sabia que poderia fazer isso agora, se conseguisse encontrar alguma amostra da letra de Shepard. Por isso, logo após o jantar, desculpei-me com Morgan e fugi para meu quarto. Revirei a valise de Shepard e examinei cada canto. Cheguei a fazer um corte no forro com uma lâmina para ter certeza de que não havia nada escondido lá, apesar de não saber o que nem porquê. Nada. Revirei todas as peças de roupa, uma por uma, mas nada. Então me lembrei das anotações que encontrara nas margens do tratamento moral e comecei a examiná-las. Estudei-as com atenção, mas eram apenas palavras rabiscadas. Seria difícil usá-las para formular um estilo pessoal. Além disso, eu não tinha ideia de como ele assinava seu nome. Fiz algumas tentativas examinando cada anotação, comparando cada letra, até mesmo copiando uma a uma com uma caneta, tentando reuni-las em um texto viável. Estava começando a acreditar que encontrara o caminho quando fui tomado por um pensamento desesperador. Como poderia ter certeza de que aquelas anotações eram de Shepard? O livro poderia ser emprestado, ou poderia ter sido dado a ele por outra pessoa que havia feito as tais anotações. Como eu poderia falsificar o que nunca tinha visto? Então me lembrei de algo ocorrido em meu primeiro dia no escritório de Morgan. Quando ele pegou a carta em sua escrivaninha, carta supostamente escrita por mim, ele ainda devia ter a carta.
Era um homem tão metódico, tão exigente, que era impossível imaginar que a tivesse jogado fora. Eu só precisava colocar as mãos nessa carta e copiar a assinatura. Dei um pulo de alegria, mas afundei na cadeira logo em seguida, pois me lembrei de que não seria tarefa fácil. A primeira coisa que me ocorreu foi procurar Morgan e simplesmente pedir a carta. Ele não teria motivos para recusar. O problema é que eu não tinha justificativa nenhuma para fazer isso. Ele perguntaria o motivo e não havia nenhuma razão lógica para querer a carta de volta. Não, eu teria de roubá-la. Fiquei deitado na cama por algumas horas em pânico, esperando até que todos se recolhessem. Um a um, os sons habituais foram silenciando, os gemidos fantasmagóricos das pacientes, as ordens e reclamações das assistentes, até não haver nada além de um grito solitário e os rangidos da casa preparando-se para descansar. As antigas vigas acomodando-se para o descanso noturno, sob os comentários do vento que soprava lá fora. Quando tive certeza de que não havia mais ninguém acordado, levantei da cama e acendi uma vela. Tinha passado boa parte das últimas horas fazendo um inventário mental de tudo que havia em meu quarto, tentando pensar em algo que pudesse abrir uma fechadura, um arame ou agulha. Mas nada me ocorreu e praguejei contra mim mesmo por ter devolvido a faca de queijo à cozinha. Com a vela acesa, voltei a procurar qualquer coisa que me pudesse ser útil, porém, sem sucesso. Acabei saindo para minha empreitada sem muita esperança de sucesso. Se o escritório de Morgan estivesse trancado, eu cairia diante do primeiro obstáculo. Os corredores, mergulhados na penumbra da velha casa, eram assustadores. Podia sentir os pelos da nuca se eriçarem com um gemido distante, com o pio de uma coruja perdida na escuridão lá fora. Estremeci ao pensar no quanto estivera próximo da morte, em como os nossos caminhos haviam se cruzado 2 vezes recentemente, no frio de sua mão gelada em meu pescoço, da qual escapei por um acaso espetacular da sorte. Naquela escuridão, parte de mim sabia que o perigo ainda me rondava, que ela podia estar à espreita em algum canto, aguardando o momento certo para reclamar sua presa. Ao chegar diante do escritório de Morgan, estendi o braço à procura da maçaneta da porta. Minha mão tremia como se eu fosse um velho doente. Senti receio de tocá-la, mas assim que virei a maçaneta, a porta se abriu. Não estava trancada. Que tolo havia sido por me deixar levar pelo medo. Afinal, por que Morgan trancaria seu escritório? Estava fora dos limites para as pacientes, e considerando que continha apenas papéis e registros, que interesse teria para as assistentes? Então, entrei e fechei a porta suavemente. Havia 4 arquivos de madeira ocupando uma das paredes. Coloquei a vela sobre o primeiro e comecei a minha busca. Como eu previra, tudo estava meticulosamente organizado, limpo e arrumado, como a gravata ou o bigode de Morgan. No primeiro arquivo, encontrei os registros das pacientes em ordem alfabética. O seguinte parecia conter toda a papelada administrativa do hospital. Havia listas de compras de roupas e alimentos, cópias de contratos com fornecedores e coisas assim. Ali poderia encontrar informações úteis, mas agora não era o momento. Meu coração disparou quando descobri que o terceiro arquivo continha correspondência. A última pasta da primeira gaveta terminava no H. Deduzi que o S estaria na gaveta do fundo e por isso pulei a gaveta do meio. Meu palpite mostrou-se correto e comecei a examinar as pastas, encontrando Shackleton, Shadrach, Sheedy e Shipton. Não havia um Shepard. Voltei ao início da letra S e examinei cada papel de cada pasta.
Talvez Morgan tivesse colocado a carta na pasta errada. Ou não. Era difícil imaginar que Morgan pudesse cometer um erro desses, mas sua secretária devia ter se confundido ao arquivar a carta, o que era mais provável. Sabia que era um tiro no escuro, mas eu estava desesperado. Não estava lá. Desanimado, fechei a gaveta e passei para o quarto e último arquivo, sabendo que provavelmente seria uma perda de tempo. Percebi imediatamente que era o que estava procurando. Os arquivos eram todos referentes aos funcionários. Estava examinando as pastas, procurando pelo S, quando o nome O'Reilly chamou minha atenção. Fiquei parado e agucei os ouvidos. Silêncio profundo. Apesar do perigo que estava correndo, não consegui resistir e peguei a pasta. Encontrei algumas cartas de referência e fiquei surpreso ao descobrir que não procediam, como era de esperar, de outras instituições psiquiátricas, nem mesmo de clínicas ou hospitais. Uma delas era de um hotel, onde ela havia trabalhado como arrumadeira, e a outra era de uma delegacia da cidade, onde trabalhara como carcereira. Deduzi que esse emprego a qualificara para trabalhar em um hospício, o que não explicava como chegar ao cargo de atendente-chefe. Lendo os registros, descobri detalhes sobre seu salário, que me pareceu correto considerando-se o trabalho envolvido. Mas quando estava fechando a pasta, vi um papel onde se lia $20 como pagamento por serviços especiais, junho de 1893. Embaixo desse havia outro, referente ao mês de julho. Então percebi que havia muitas folhas como essa, com pagamentos que iam até 2 anos antes, mensalmente. A única alteração havia ocorrido há 6 meses, quando o pagamento fora aumentado de 15 para $20. Quais seriam esses serviços especiais que O'Reilly prestava e que demandavam uma quantia tão alta? Só consegui pensar em uma coisa de natureza sexual, talvez influenciado pelo termo serviços especiais. Porém, Morgan era exigente demais para algo tão sórdido, e para dizer a verdade, O'Reilly não era nem um pouco atraente, tanto fisicamente quanto como pessoa, para despertar o desejo de alguém. Minha mente começou a vagar e por um instante quase me esqueci de onde estava. De repente tive a impressão de que tinha ouvido um barulho. Não tinha certeza, mas não podia me arriscar a ser pego por mera curiosidade. Qualquer que fosse a relação entre Morgan e O'Reilly, não era da minha conta. Isso não afetava em nada minha situação. O importante era encontrar aquilo que viera procurar. Fiquei parado, respirando por 2 ou 3 minutos até decidir que não devia ser nada, ou talvez apenas o som do vento lá fora. Coloquei a pasta de O'Reilly de volta no seu lugar e continuei, esperando encontrar minha própria pasta. Mas quando cheguei à letra S, não havia nada com o nome Shepard. Fechei o arquivo e me perguntei o que poderia conter uma pasta relativa a mim. Afinal de contas, estava ali havia tão pouco tempo. Não poderia ver nada além daquela carta e talvez uma cópia da resposta enviada por Morgan, o que provavelmente não era suficiente para que ele tivesse criado uma pasta para mim. Neste caso, a carta só poderia estar na escrivaninha de Morgan. Peguei a vela e coloquei-a sobre a mesa. Sentei de forma que pudesse ver todos os papéis à minha frente, e havia muita coisa para examinar. Eram principalmente cartas, mas eu não tinha ideia de como era a carta que estava procurando. Por isso, tive de olhar uma por uma, lendo apenas o suficiente para saber que não era do remetente que eu buscava. Estava completamente absorvido pela tarefa quando senti um frio na espinha. Não sei se meus ouvidos captaram algum barulho tão leve que minha consciência não foi capaz de registrar, ou se foi o que chamam de sexto sentido. Provavelmente esse último,
meu instinto de sobrevivência, que sempre me ajudou a escapar até mesmo das situações mais perigosas. Percebi imediatamente que havia alguém atrás de mim. Alguém ou alguma coisa havia entrado na sala e agora me olhava por cima dos ombros. Eu podia sentir sua respiração no meu pescoço. Tive medo de me virar e encontrar algo sobrenatural. No entanto, isso talvez fosse uma bênção, pois se desse com Morgan estaria perdido. Se ele me encontrasse ali daquela forma, provavelmente chamaria a polícia. E aí sim seria o fim. O silêncio era total, mas eu sabia que havia alguém ali e tinha certeza de que esse alguém percebeu que eu sabia, porque eu havia parado de mexer nos papéis e estava absolutamente imóvel. Virei a cadeira e dei de cara com o rosto de uma mulher. E que rosto! Os cabelos negros envolviam sua cabeça como uma tempestade selvagem. Seus olhos brilhavam como dois pedaços de carvão em brasa, como se ela tivesse saído do inferno para vir me buscar. Sua pele era branca como a de um cadáver e os lábios vermelhos como sangue. Quando nossos olhos se encontraram, ela soltou uma gargalhada, estendeu os braços e agarrou meu pescoço. Fiquei paralisado. Não conseguia me mexer ou pensar. As unhas compridas penetraram em minha pele. Ela era alta e forte, tinha os braços fortes como os de um homem. Suas mãos me agarraram com tanta força que não conseguia respirar. Senti que ia morrer. Ela soltou outra risada medonha e eu senti seu hálito horroroso. Percebi que precisava fazer alguma coisa para não perder a consciência. Girei as pernas e empurrei-a com força. A cadeira foi para trás, forçando-a a me soltar. Fiquei em pé e empurrei a cadeira em sua direção, mas ela conseguiu se equilibrar e ficou olhando para mim, pronta para me atacar novamente. Mas ela não se mexeu. Em vez disso, arreganhou os dentes. Parecia estar rindo um sorriso pavoroso, ameaçador. Nunca tinha visto nada parecido com aquela expressão assustadora no rosto de uma pessoa ou animal, e a coragem que havia sentido um segundo antes desapareceu por completo. Eu me encolhi enquanto ela estendeu a mão em minha direção, mas não era a mim que ela queria. Passou o braço por cima da mesa e derrubou a vela, que iluminou os papéis. Ela soltou outra gargalhada medonha e correu para a porta. Fiquei parado onde estava, apavorado demais para pensar em persegui-la. Senti um grande alívio quando a porta se fechou. Não sei quanto tempo fiquei ali parado, provavelmente alguns segundos que me pareceram uma eternidade. Despertei com o fogo. A mesa de Morgan estava tomada pelas chamas. Tentei apagar o fogo com as mãos, mas tudo o que consegui foi me queimar. Se eu não controlasse o fogo em cima da mesa, toda a casa corria perigo. Tirei um sapato e comecei a bater freneticamente nos papéis. Acho que demorei uns 5 minutos até conseguir apagar todas as chamas, voltando a ficar no escuro. Então ouvi as vozes no corredor e reconheci Morgan e O'Reilly. A culpa é sua por deixar a porta aberta, ele disse. Ela é tão astuta quanto louca. Tente controlá-la se acha que é tão fácil, retrucou a assistente irritada. Ela não pode ter ido muito longe. Eu a trarei de volta antes que alguém acorde. A porta do escritório se abriu, permitindo a entrada da luz. Morgan estava parado na porta, segurando uma lamparina. Ficou espantado ao me ver ali dentro. Shepard, eu não esperava encontrá-lo aqui. Tive de pensar rápido. Eu ouvi um barulho, senhor, passos no corredor e um riso estranho. Pensei que uma das pacientes tivesse escapado. Eu a segui até aqui, ela me atacou e derrubou a vela. Receio que isso tenha feito um grande estrago em sua mesa. Ele olhou para a mesa de relance. Não me pareceu muito preocupado com ela, o que me chocou. Sendo tão obcecado por limpeza e organização,
Esperava que ele demonstrasse alguma irritação, ou pelo menos certa contrariedade. Isso não tem importância? Você está bem, homem? Parece que ela enfiou as garras em seu rosto. Coloquei as mãos no rosto e senti a umidade do sangue. Tentei sorrir. Justamente agora que o ferimento estava melhorando. Sim, ele disse distraidamente, aproximando-se da escrivaninha e pousando a lamparina. Quem é essa mulher? Perguntei. Ah, não é ninguém, respondeu ele com um aceno de mão. É apenas uma das pacientes da enfermaria, a dada a esses ataques. Precisamos vigiá-la o tempo todo, mas é astuta. Essa é a pior combinação. Muito inteligente e bastante violenta. Não é a primeira vez que ela faz uma coisa dessas. De qualquer forma, não é nada com que você deva se preocupar. Quer que eu examine o ferimento? Não parece ser profundo. Não é preciso. Acho que é só um arranhão. Muito bem, então. Sugiro que volte para sua cama, disse ele, passando os olhos pelo que restara sobre a mesa. Obrigado por sua intervenção. Se não tivesse agido rapidamente, ela teria colocado fogo na casa. Não fiz qualquer reparo quanto à falta de lógica daquela observação. A vela era minha. Posso ajudá-lo a arrumar a bagunça? Não, obrigado. Eu cuido disso. É melhor ir dormir um pouco. Não se esqueça da nossa ronda às 8h07 da manhã. Antes de sair, dei uma última olhada na mesa. Um pedaço de papel queimado chamou minha atenção. O canto sobrevivente de um envelope onde se lia John Shepard. Abaixo do nome, o número 103. Certamente um endereço. Abaixo do número, as letras Cole, que imaginei ser o início da palavra Columbus. Fim do capítulo 11. Capítulo 12. Foi só quando voltei para o meu quarto e comecei a me recuperar da provação com aquela louca é que senti a dor em minha mão e me lembrei de como havia me queimado. Felizmente, a queimadura era pequena e na mão esquerda, de forma que mesmo que fosse maior não me afetaria tanto. Por ser destro, eu ainda teria como fazer minhas anotações. Despejei um pouco de água fria na bacia e estava molhando a mão quando tive uma ideia brilhante. Quase gritei eureka, lembrando-me de Arquimedes. Sequei as mãos rapidamente, corri até a escrivaninha e comecei a escrever. Coloquei o endereço do hospital no alto da página. Minha querida Caroline, obrigada pela carta que acabou de chegar às minhas mãos. Desculpe por não ter escrito antes, mas... Enquanto escrevia, entretanto, sentia que algo estava me incomodando. Havia alguma coisa errada, mas eu não sabia o que. E então percebi qual era o problema. Estava muito limpo, pouco convincente. Amassei o papel, joguei-o no cesto de lixo e peguei outra folha. Com a caneta na mão esquerda, coloquei o endereço do hospital no alto da folha e comecei novamente, escrevendo com grande dificuldade, pois não estava habituado a usar essa mão. Além disso, meus dedos doíam por causa da queimadura. Minha querida Caroline, obrigado pela carta que acabou de chegar às minhas mãos. Desculpe por não ter escrito antes. Como você temia, eu estava no trem que se acidentou e de fato me feri. Mas você não precisa ficar preocupada, pois não sofri nenhum ferimento grave. Nada que pudesse ameaçar minha vida. O grande problema são minhas mãos. Quebrei alguns ossos da mão direita, que está engessada. A esquerda ficou bem machucada, além de ter sofrido uma entorse no polegar. Só hoje retirei os curativos, por isso não pude escrever antes. Por causa disso também, minha letra parece tão estranha. É muito difícil escrever com esta mão, e os ferimentos não ajudam muito, mas decidi escrever para acalmá-la. Mas por ora é só. A dor é muito forte. Parei de escrever, pois não tinha ideia de como concluir a carta. Shepard teria colocado seu nome completo?
Pouco provável. John apenas? E se ele tivesse algum apelido, algum símbolo secreto que só os dois conhecessem? Por fim, decidi colocar apenas J. A letra havia ficado cada vez mais trêmula, quase ilegível, em parte para justificar o texto curto, mas também porque era doloroso escrever com a mão machucada. Reli toda a carta e já havia decidido que iria enviá-la assim mesmo, quando fui assaltado por uma dúvida atroz, um erro fatal, que poderia estragar todo o meu plano. E se Shepard fosse canhoto? Mal pude acreditar em tamanha estupidez, pois um erro desses jogaria por terra tudo o que eu havia passado naquela noite. Apesar da dor, reescrevi toda a carta dizendo que precisava escrever com a outra mão, por causa dos ferimentos sofridos no acidente de trem. O resultado me pareceu um pouco empolado, mas não estranho demais para alguém que não suspeitasse de alguma coisa. Até onde podia ver, não havia nada na carta que pudesse levantar alguma suspeita. Procurei ser o mais impessoal possível. No mínimo, isso manteria Caroline Adams longe de mim por algum tempo. Talvez até minha fuga para o oeste, apesar de isso me parecer pouco provável. Se isso não acontecesse, pelo menos ganharia algum tempo para imaginar o que fazer em relação a ela. Para resolver aquilo de uma vez e não ter de pensar mais no assunto, e ainda irritado com os acontecimentos das últimas horas, decidi levar a carta até o hall de entrada e colocá-la na caixa do correio. Joguei no lixo as 2 primeiras versões e coloquei a carta definitiva no envelope. O dia já estava amanhecendo e calculei que conseguiria descer sem necessidade de vela. Estava no alto da escada principal quando ouvi vozes no andar de baixo. Fui descendo na ponta dos pés e me certifiquei de que se tratava de uma discussão entre Morgan e O'Reilly. Eu já tinha visto Morgan contrariado quando fiz críticas ao seu método terapêutico. Contudo, apesar de ter sido ríspido comigo, jamais levantara a voz. Ele gostava de manter o controle, não apenas dos outros e do ambiente, mas também de si mesmo. Houve uma ocasião em que ele foi para seu escritório apenas para não demonstrar sua irritação, esperar a raiva passar e ficar longe de mim até se acalmar. Mas agora ele realmente estava gritando. E o mais surpreendente era que O'Reilly também estava respondendo com gritos. Fui descendo para o andar térreo, tentando entender o que estava acontecendo. Não é para isso que lhe paga uma fortuna, dizia a voz de Morgan. Às vezes penso que não há dinheiro que faça valer a pena, respondeu O'Reilly. Muito bem, se é isso o que pensa, tenho certeza de que há quem discorde. Pode ser, mas também ficariam de bico fechado? Diante disso, Morgan resmungou alguma coisa incompreensível e não ouvi mais nada. Imaginando que a conversa estava chegando ao fim, segui pelo corredor sombrio que levava até a biblioteca e me escondi no recesso escuro de uma porta. Ouvi outra vez a voz de Morgan. Estava mais calma agora e não conseguia entender o que ele dizia, mas era evidente que não estava mais irritado. Parecia resignado. Depois ouvi a porta de seu escritório abrindo e fechando e vi quando O'Reilly desapareceu na escada. Esperei um pouco mais. Não ousei sair do lugar com receio de que Morgan me visse e começasse a pensar se eu tinha ouvido alguma coisa. 10 minutos depois, ele saiu e subiu a escada. O andar pesado, muito diferente dos passos lépidos a que eu estava habituado. Esperei mais alguns minutos até ter certeza de que ele estava fora do caminho. Então, saí do meu esconderijo, depositei a carta na caixa e voltei para a cama. Sabia que sonharia com a granja de novo, o que sempre acontecia quando eu ficava agitado. E com Caroline Adams, sem dúvida, antes de acordar. Sentiria os dedos daquela louca em volta do meu pescoço. Fim do capítulo 12. Ah, eu sabia.
Lembra que semana passada eu perguntei para vocês o que vocês estavam achando dessa leitura? Que tinha alguma coisa que não estava se encaixando? O nosso Dr. John Shepard não é o Dr. John Shepard de verdade. Quem é essa pessoa? Por favor, me contem, escrevam aí nos comentários. Quem vocês acham que é essa pessoa que está se fazendo passar por um médico psiquiatra recém-formado e recém-empregado num hospício? Numa ilha, né, que é um hospício. Mais um louco? Ai, ai, ai. Gente, boa semana. Um ótimo final de semana. A gente se encontra de novo na semana que vem. Esse livro não tá na metade ainda, mas tá chegando, tá perto. Os capítulos são um pouco mais longos do que os do Ramsés e os do livro anterior, mas tudo bem. Bom, é isso. Um beijo para vocês. Deixem o like, deixem o comentário, assina a notificação, assina o canal, me segue no Quai e tchau!